Pode chegar ainda hoje ao Senado o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Como você viu hoje no Balanço Geral, a votação foi marcada por muita tensão. E para você que está chegando agora, vem para cá, para você que está chegando agora, a gente vai explicar de forma simples o que acontece a partir de agora com a aprovação do impeachment na Câmara. O que acontece? Mas antes, vamos ver novos detalhes da sessão deste domingo. Olha só, balança! A sessão começou às 14h em ponto, como programado. O presidente da Câmara explicou como seria o processo de votação e abriu espaço para eventuais dúvidas, o que gerou confusão. No plenário, troca de empurrões e bate-boca. Quem está querendo o tumulto é quem não quer que vote. O relator do impeachment, Jovair Arantes, foi interrompido algumas vezes durante o discurso de abertura, o que atrasou o início da fala dos líderes dos partidos. Quero pedir ao pessoal que está aqui, ó, à direita, aqui, que por favor, não dá para a gente falar desse jeito, senhor presidente. Interrompe o tempo, por gentileza. Cada líder tinha de 3 a 10 minutos para se pronunciar. Quase 4 horas depois do início da sessão, a votação começou. Os votos eram contados e comemorados um a um. Durante a sessão, mais um momento de desequilíbrio. O deputado Jean Willis cuspiu em Jair Bolsonaro e disse que faria de novo. Durante a longa votação, alguns não escondiam o cansaço. Muitos deputados que votavam a favor do impeachment anotavam o nome e o voto na bandeira antes de se pronunciar. Teve até quem levou o filho ao Congresso. Já os governistas classificavam como golpe a tentativa de abertura do processo. Lideranças percebiam no painel que estava cada vez mais difícil. O deputado Alfredo Nascimento, que foi ministro de Dilma, votou a favor do impeachment e renunciou à presidência nacional do PR. O partido orientou a bancada a votar contra o impedimento. Eu quero comunicar a esta casa que renuncio ao meu mandato de presidente nacional do Partido da República, porque entendo o meu voto de forma diferente. Eu voto sim, presidente. O vice-presidente da Câmara, Valdir Maranhão, que é um aliado de Eduardo Cunha, também contrariou a orientação do partido dele, o PP. Ele mudou de posição na última semana e passou a ser contrário ao impeachment. Em defesa da democracia. Não, sim, não ao golpe. Contra o impeachment. Quanta honra! O destino me reservou de poder. Da minha voz saiu o grito de esperança de milhões de brasileiros. Senhoras e senhores, Pernambuco nunca faltou ao Brasil. Carrego comigo nossas histórias de luta pela liberdade e pela democracia. Por isso eu digo ao Brasil, sim para o futuro! Momento histórico para a política nacional. O pedido de impeachment acaba de ser aprovado na Câmara dos Deputados com 342 votos. O último voto, que era necessário para a casa conseguir passar o pedido de impeachment, veio de Pernambuco, o deputado Bruno Araújo, do PSDB. Você vai ter uma presidente morando no Palácio da Alvorada, despachando no Palácio do Planalto, mas sem mais nenhuma força, sem autoridade. Enquanto você vai ter no Palácio de Jaburu um presidente virtual, que é o Michel Temer, com muita força. Somos nós que somos traídos. É o povo brasileiro que está sendo atacado naquilo que ele tem de principal, de mais importante, que é a sua liberdade de escolha do governante. Foram 367 votos a favor do impeachment e 137 contra. E logo depois da votação, os deputados já faziam contas de como irão votar os senadores. Balança! A sessão ainda não tinha terminado e os governistas reconheciam a derrota e já afinavam o discurso de que houve golpe. Vamos usar todos os meios judiciais possíveis para evitar que haja essa ruptura democrática, que haja esse golpe na democracia, porque o impeachment, sem crime de responsabilidade, ele é golpe. A oposição rebateu as acusações e comemorou ainda dentro do plenário da Câmara. O Brasil amanhece feliz.
uma perspectiva real de mudança, com uma perspectiva real de esperança. Tudo isso acabou e agora vai voltar para o país com a perspectiva real de que ela caia dentro de mais alguns dias com o julgamento do Senado. Com a aprovação da Câmara para abrir o processo de impeachment, agora a discussão passa para o outro lado do Congresso Nacional. O resultado da votação vai ser lido amanhã no plenário do Senado. A partir daí vai ser instalada a comissão que vai analisar o pedido de impeachment. A presidência deve ficar com o PSDB e a relatoria com o PP. A comissão tem 10 dias úteis para concluir o parecer. Para o PT, a oposição pode até conseguir a maioria simples para abrir o processo e, com isso, afastar Dilma Rousseff do cargo por 180 dias. Mas não terá os 54 votos necessários entre os 81 senadores para confirmar o impeachment. Uma possível admissibilidade no Senado e o Temer assumindo a presidência da República é um presidente fraco, interino. Esse Temer não aguenta 3 meses, ele cai. Vai ser um presidente sem legitimidade popular. A oposição contra-ataca e afirma que só faltam 4 votos no Senado para Dilma perder de vez a presidência. Quando ficar comprovado perante o conjunto dos senadores que a presidente Dilma Rousseff praticou o crime de responsabilidade, o plenário do Senado estará decidindo pelo afastamento da presidente Dilma. Bom, e agora nós vamos conversar sobre política sem complicar. Eu converso agora com os colegas Rick Paranhos, Danilo Cacheto, que participaram de toda essa cobertura histórica também da TV Paranaíba. Eu começo... Ô Rick, chega aqui, por favor. Tudo bem, Olá, Rick? Rafael. Boa Tudo tarde. bem? Obrigado. Grandão, Rick Paranhos está aqui com a gente. E, Rick, vamos conversando com o nosso querido Danilo Cacheto. Danilo Cacheto também participa desse bate-papo. Primeiramente, Danilo, parabéns pela cobertura lá em Brasília, parabéns pelo trabalho realizado lá. E o que me chamou a atenção, e tenho certeza que chamou a atenção de muita gente que está em casa, mas tinha muito deputado que estava fazendo gracinha demais lá, viu, ô Danilo? Tinha gente que interrompeu todo o processo, apertou o microfone, falou só um minutinho que eu cometi um erro gravíssimo. Esqueci de mandar um beijo pro meu filho. Teve Danilo, disso e coisas piores, né? Boa tarde, Danilo. Boa tarde para você, Rafael, Rick, a todos. Muito obrigado. Quero agradecer a toda a nossa equipe, né, que participou dessa cobertura. É verdade. Mas, pois é, Rafael, nós chegamos lá no Congresso Nacional ontem, era ainda por volta de 7 horas da manhã e a movimentação já estava intensa ali nos corredores, viu, da Câmara dos Deputados. Então, muitos deputados ainda pela manhã estiveram lá, andaram pelos corredores e depois com o início da proximidade do início da votação, da sessão, aí apareceram também os senadores da República, né? Foram vistos lá o senador Ronaldo Caiado, o senador Humberto Costa, o senador Lindbergh Farias, todos eles que nós vimos alguns deles também na reportagem. Então, quer dizer, o Senado já estava participando desse processo todo porque sabe que a situação agora, a bomba, como se diz, né, vai ficar nas mãos deles, lá no Senado Federal. Mas foi um dia de muita movimentação, de muita tensão em Brasília, durante todo o dia, é o que nós pudemos presenciar por lá, viu? Bom, explicando de forma clara para o pessoal de casa, como que se comportaram os deputados que representam a região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, Danilo? Como votaram? Vamos lá. O deputado Odelmo Leão, do PPE, votou favoravelmente ao procedimento de impeachment. Não só ele, como os outros 2 deputados aqui de Uberlândia também. São eles: o Wellington Prado, do PMB, e o deputado Tenente Lúcio, do PSB. Aqui na nossa região, em Uberaba, nós temos outros 3 deputados federais, viu, Rafael? 2 deles foram contrários. Sim. A Elton Freitas, do PR, e Adelmo Carneiro Leão, do PT. Os 2 votaram contra o procedimento de impeachment. E o deputado Marcos Montes, também de Uberaba, do PSD, votou favoravelmente. Agora, para o pessoal de casa que acompanha o nosso balanço geral, os bastidores dessa política, a sala verde, como é que ficou isso tudo, hein, meu querido Danilo Cacheto? Teve muita briga lá nos bastidores? Ah, sim, claro, mas muita conversa também sobre tudo isso, viu, Rafael? Eu dei uma andada ali pelos corredores do Congresso Nacional ontem e, assim, quando um deputado esbarrava com o outro, e aí, como é que tá o seu placar? Eles trocavam os números, como é que tá o seu, como é que tá o meu? Ah, Valdir Maranhão, foi ou não foi? Porque Valdir Maranhão foi um impasse durante toda a manhã de domingo, né? Ele mudou de opinião pelo menos umas 3 vezes ali, ele que é aliado de Cunha, ia votar contra o governo, depois votou a favor, depois mudou ideia de novo, e então
Então, assim, até a última hora não se sabia ao certo qual seria o voto de Valdir Maranhão. Então, essa contabilidade nunca chegava a um número exato. Então, os parlamentares conversavam muito. E o Salão Verde, que é um espaço que fica bem na entrada do plenário da Câmara dos Deputados, é por ali onde passam todos os deputados para ter acesso ao plenário. Então, quer dizer, a conversa ali de bastidor era muito grande. Eles estavam trocando ideias ao pé do ouvido. Então, até a última hora, isso você pode ter certeza, Rafael, até a última hora teve gente trocando votos, fazendo negociações, porque... Bom, perdemos o contato com o Danilo. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o Danilo. Grande Danilo Caxias. Deixa eu aproveitar que o Rick Paranhos está aqui. Rick, vamos explicar de forma simples para o pessoal de casa, você que trabalha muito nessa área da política, o que acontece a partir de agora. A Câmara dos Deputados aprovou o impeachment e agora o processo vai para o Senado. Exatamente. É isso. Segue para o Senado, a gente até já mostrou uma reportagem detalhando isso, mas segue para o Senado. O Senado deve receber isso hoje, se não receber hoje, recebe no máximo até amanhã. E aí são 48 horas para o presidente escolher os nomes dos 20 senadores que vão compor a comissão, porque repete o mesmo procedimento que teve na Câmara dos Deputados. Faz-se uma comissão, escolhe-se os nomes. Dentro dessa comissão, eles vão ter 10 sessões seguidas para discutir o relatório. A partir daí, a presidente Dilma tem 5 sessões para apresentar a defesa. Isso vai dar mais ou menos no dia 11 do mês que vem, que é a data em que vai ser colocado esse relatório para apreciação dentro dessa comissão que vai ser votada. Como aconteceu na Câmara dos Deputados, Exatamente. Acontece também no Senado, ou seja, uma previsão, viu, gente, de 11 de maio aí. Previsão, né? De acontecer. Agora, Rick Paranhos, nesse processo, como que fica a presidente Dilma Rousseff? Ela continua ao cargo? Olha, são três votações que vão passar por lá. Essa primeira é para saber se admite ou não, se recebe ou não a denúncia. Mas com 45 senadores já sinalizando que querem o impeachment dela, dificilmente eles recusariam. Então, eu acredito que vai aceitar. Então, aceitando, cria-se essa comissão toda, analisa e aí entra a discussão desse relatório todo. Lá ao final, a comissão aprovou o relatório, colocou-se a votação disso, aí afasta a presidente Dilma. Ou seja, na linguagem popular, para o povo entender, a presidente é presidente ainda. Ela está lá, está trabalhando, não saiu do poder. Ainda não, ela continua hoje presidente da República. Poder. Ela Só que, como foi dito pelo outro parlamentar ali, você tem um presidente de direito e um outro que está com uma aspiração para chegar. Um mandando do Palácio do Planalto e o outro mandando do Palácio do Jaburu, que é a sala o local, né, onde funciona a vice-presidência da República. Vem aqui pertinho de mim. Deixa eu falar. Segura. Mas agora, a presidente Dilma está lá no poder, certo? Tá. Só que agora ela está preocupada só com o impeachment, certo? Sim. Pegou os ministérios e distribuiu para a base, para tentar impedir, né? O que não aconteceu, não conseguiu impedir na Câmara. Nesse período todo, como é que fica o Brasil, a economia do nosso país, Rafael, os projetos, Tem uma questão importante, é o seguinte, diziam os futurologistas na semana passada Futurologistas, sensacional. Que bastava que o processo passasse pela Câmara Municipal, que o dólar cairia no dia seguinte, o dólar continua subindo. Não, o dólar deu uma sinalizada de subida hoje. A Bolsa deu uma queda. Aí vem aquelas explicações. Não, mas o dólar subiu porque o Banco Central interveio, foi lá, tirou o recurso, comprou mais, manteve o dólar. Não. Para o cidadão aqui que espera comprar alguma coisa com base no dólar, não ficou mais barato. O dólar está caro, né? A Bolsa, onde você costuma investir, que na expectativa de que ela melhore, também não está lá essas coisas, ela continua em queda. Deu uma variada, lógico, ela começou o dia bem, desceu, agora ela está sinalizando uma recuperação, mas no fim do dia pode descer também. Então, não tem que pensar nisso, tem que pensar em resolver o problema. Nós temos que pensar numa solução de, pelo menos, curto prazo, nós estamos falando aí em 2 anos, são 6 meses não, 2 anos. Não tem como fazer receita, não tem como tirar do bolso do Rafael a solução para os problemas do Brasil, não. Nós temos uma crise política que influenciou numa crise econômica que leva tempo para corrigir. Isso tudo, se for o Temer que assentar agora na cadeira, ele tem que ter a confiança do Congresso, porque é o Congresso quem aprova as medidas que ele vai tomar. Ele não pode tomar sozinho, porque se ele tomar sozinho, ele comete um novo crime e ele pode ser levado novamente a uma outra situação, porque
já está sinalizado, ele vai enfrentar um processo de impeachment também. A gente continua a nossa conversa. A Dilma deve se manifestar hoje sobre a aprovação da Câmara. A presidente acompanhou a votação ao lado do ex-presidente Lula. Acompanhe. Mesmo em um dia decisivo para seu futuro político, a presidente manteve a rotina no domingo e deixou Alvorada para o tradicional exercício de bicicleta nas ruas próximas ao Palácio. Uma das poucas manifestações públicas foi por meio de uma rede social, ao dizer que o impeachment seria liderado por políticos corruptos, numa referência indireta ao deputado Eduardo Cunha. Dilma Rousseff recebeu mensagens de apoio de presidentes de países vizinhos. Almoçou com ministros próximos e recebeu a visita de aliados. O deputado Silvio Costa, um dos mais fiéis ao Planalto, tentava demonstrar otimismo. Nós vamos ganhar. Eles não vão conseguir dar o golpe. Nós vamos ganhar. Dilma acompanhou a votação ao lado do ex-presidente Lula no Palácio da Alvorada. Ambos já esperavam pelas chamadas traições de alguns aliados, mas ficaram especialmente surpresos com o voto pró-impeachment do deputado Alfredo Nascimento, do PR do Amazonas, ex-ministro dos Transportes na gestão do petista. E assim que os votos pelo afastamento aumentavam no placar da Câmara, Lula e Dilma começaram a discutir a estratégia para enfrentar o processo no Senado. A ideia é tentar convencer os senadores de que as chamadas pedaladas fiscais, supostamente também cometidas pela maioria dos governadores, não justificariam o afastamento da chefe do Poder Executivo. A presidente prometeu conversar com jornalistas nesta segunda-feira. Em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, já no início da madrugada, o ministro da Advocacia Geral da União disse que recebeu o resultado como um golpe na democracia e nos 54 milhões de votos que elegeram Dilma. José Eduardo Cardoso não descartou a possibilidade de voltar à justiça contra o impedimento da presidente. Uma das questões que pode ser discutida, a meu ver, no judiciário, é a falta de justa causa para o impeachment. Como em qualquer delito de natureza criminal, você discute. Bom, Henrique Paranhos falou na matéria muito claramente também sobre o governo, os governadores. E tem muitos governadores sendo investigados, inclusive aqui no nosso estado. Com a alegação de que também teriam cometido crime semelhante da presidente da República. Aí o pessoal de casa deve estar se perguntando, Rafael, mas por que não derruba todo mundo? Tudo junto. É porque tem uma regra estabelecida. Então, do mesmo jeito que o Congresso analisa a presidente da República, a Assembleia precisa analisar aqui, né? Tem o próprio TCE, que é um tribunal semelhante ao Tribunal de Contas que reprovou as contas da Dilma. Então, pode-se fazer. Mas não é esse o foco da discussão. Hoje está sendo analisada Brasília, a presidência da República, né? O governo federal. Então, é isso que está no foco. Agora, nosso querido Danilo... Governabilidade, né? Sim, pode ficar à vontade, Danilo. O que foi? É a própria governabilidade, porque não é só a questão do orçamento, das pedaladas fiscais, propriamente dito. O Congresso analisou ali a governabilidade, o fato de a presidente da República não ter hoje condições mais de governar o país. A chamada legitimidade política, né? Prova disso, Rick, observe que o que mais assustou o Planalto não foi nem a derrota, porque ela já vinha sendo ventilada há muito tempo, apesar de todo o trabalho que o governo vinha fazendo, o próprio ex-presidente Lula, só porque o que surpreendeu foi um placar de 367 a 137. Quer dizer, o governo hoje não tem menos do que 30% de aprovação no Congresso, agora, de apoio político. Deixa eu fazer uma pergunta para os dois. E o Temer, hein? Como é que ficou nessa situação? Mostraram uma foto dele, ele estava dando risada, tranquilo. E aí, os aliados do Temer, o que estavam falando nos bastidores, Danilo? Sim, Rafael, inclusive o senador Romero Jucá, que hoje é o presidente do PMDB, ele é um forte aliado do Temer, ele estava lá na Câmara ontem, no plenário, acompanhou toda a votação de perto e logo quando terminou, ele saiu até o Salão Verde, conversou com alguns jornalistas e ele falava assim pra gente, não, vamos manter a calma agora, nós vamos receber o processo lá no Senado, ele não quer que o PMDB seja parte na comissão, quer dizer, ele não quer que o PMDB esteja nem na relatoria, nem na presidência, ele já abriu mão disso, falou, não, vamos deixar o PMDB fora disso exatamente por causa da isenção, pois tem o vice-presidente Michel Temer, que está envolvido nesse processo, então seria melhor que o PMDB se afastasse. E aí já está ventilando que a relatoria deve ficar aí com o PSDB ou com o PP e a presidência com um dos outros. Então, a articulação ali ontem já era da formação da comissão no Senado. Nossa, agora, deixa eu mostrar uma cena que me entristece muito. Olha o que o deputado fez lá. Vamos mostrar. Olha o que Jean Carlos fez. Olha lá. Cuspiu. Que imagem horrível essa, viu?
que imagem? Isso é uma falta de respeito, de responsabilidade em relação a isso, não é Henrique Paranhos? Sem dúvida. O que a gente percebe é o seguinte, olha, nós estamos falando de uma casa legislativa que é responsável pela legislação que regulamenta o ordenamento jurídico do país, né? Ou seja, é ela que cria regras. Como é que um representante do povo, um representante da cidadania do país, onde se discute, vai lá e comete, por mais que eventualmente o deputado tenha xingado ele, não se retruca dessa forma, não tem justificativa. Não, injustificável, horrível, inadmissível. E que está circulando. Foi um dos problemas mostrados. Está circulando o Brasil inteiro. Teve mais papelão lá, Danilo? Ô, Rafael, teve, mas eu queria comentar sobre isso, porque logo depois desse episódio, o deputado Jair Bolsonaro saiu do plenário, falou com a gente ali no Salão Verde, ele disse que pretende sim representar contra o deputado Jean Willis por quebra de decoro parlamentar, uma vez que a agressão aconteceu dentro do plenário, durante uma sessão plenária da Câmara dos Deputados, o que ele considera muito grave. E ele até assim comentou, meio que em forma de brincadeira com a imprensa, né? Deu risada no final da entrevista e disse, haha, dessa vez vocês ficaram do meu lado, fazendo uma alusão aos outros episódios aos quais ele foi envolvido e que ele teria sido atacado pela imprensa, isso na visão dele. Outra situação interessante é que logo em seguida o deputado Jean Willis saiu também e veio conversar conosco, né? Aí ele, muito agressivo, muito nervoso, referendou, disse não, eu faria outras vezes, quantas vezes fossem necessárias, e vocês da imprensa deveriam se assustar com pessoas, se referindo ao deputado Jair Bolsonaro, com pessoas daquele porte aqui no plenário e não com uma atitude minha. Bom, tem que se preocupar com os dois, me perdoe, os dois erraram no processo. Deixa eu fazer o seguinte, olha, desde a reeleição, a presidente Dilma ela enfrenta problemas para governar o nosso país. Lembrando que foi uma eleição apertadíssima. Bom, a gente vai explicar agora para você de forma bem simples como tudo isso, o processo de impeachment que ontem aconteceu, o começo do processo de impeachment ontem aconteceu, nós vamos entender como tudo isso realmente começou no governo Dilma Rousseff. Olha só. Minhas amigas e meus amigos. Desde o dia da reeleição, Dilma Rousseff enfrentava o desafio de unir um país dividido. O resultado nas urnas, 51,6% dos votos para Dilma e 48,3% para o tucano Aécio Neves, fez com que ela pedisse apoio já no discurso da vitória. Esta presidenta aqui está disposta ao diálogo. Poucos dias após a reeleição, começaram as manifestações contra o governo. Em 15 de novembro de 2014, protestos aconteceram em várias cidades. Um dia antes, 20 executivos ligados a empreiteiras e o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, foram presos na Operação Lava Jato, o que causou revolta. No dia da posse, em 1º de janeiro de 2015, Dilma discursou e prometeu mudanças. Assim como provamos que é possível crescer e distribuir renda, vamos provar que se pode fazer ajustes na economia sem revogar direitos conquistados ou trair compromissos sociais assumidos. Em todos os anos do meu primeiro mandato, a inflação permaneceu abaixo do teto da meta e assim vai continuar. Mas o clima de descontentamento não diminuiu. Com o desemprego e a inflação em alta, aconteceu o primeiro panelaço. Em 8 de março, durante um pronunciamento da presidente na TV pelo Dia da Mulher, pessoas se manifestaram, batendo panelas nas janelas por todo o país. Uma manifestação nacional foi marcada para o dia 13 de março de 2015. Foi o primeiro grande protesto contra o governo. Milhões de pessoas foram às ruas. Depois dessa, outras manifestações mobilizaram a população descontente com os rumos da economia e com o avanço da Operação Lava Jato. Em dezembro do ano passado, a relação da presidente com a base aliada começou a azedar e veio um duro golpe. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, aceitou o pedido de impeachment e o processo começou. A crise pegou fogo no mês passado. O ex-senador Delcídio do Amaral, que tinha sido preso na Operação Lava Jato, foi libertado. Trechos do depoimento que ele deu como delação premiada vieram a público. Ele acusou Dilma Rousseff de usar sua influência para evitar a punição de empreiteiros. Dias depois, mais uma polêmica. O presidente Lula foi levado coercitivamente para prestar depoimento aos procuradores da Operação Lava Jato. A presidente se disse inconformada. Eu quero manifestar
o meu mais absoluto inconformismo com o fato do ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, seja agora submetido a uma desnecessária condução coercitiva para prestar mais um outro depoimento. O governo então decidiu chamar Lula para fazer parte do ministério, o que causou revolta e desconfiança. Opositores acusaram Dilma de tentar proteger o ex-presidente de uma possível prisão na Lava Jato, ao dar a ele um cargo com foro privilegiado. Lula tomou posse como ministro, mas não assumiu o cargo. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal suspendeu a posse. Este ano, as manifestações tiveram um novo ápice. Em 13 de março, brasileiros tomaram as ruas em todos os estados no maior protesto da história do país. Em São Paulo, a multidão superou o ato pelas diretas em 1984. A base de apoio de Dilma começou a ruir. O PRB, Partido Republicano Brasileiro, foi o primeiro a romper com o governo. A situação piorou quando o PMDB, partido do vice Michel Temer, aliado da presidência com a maior bancada no Congresso, decidiu abandonar o barco. PMDB se retira da base do governo da presidenta Dilma Rousseff. Ninguém no país está autorizado a exercer qualquer cargo federal em nome do partido PMDB. Na comissão do impeachment, o relatório final foi aprovado. Os parlamentares consideraram crime as pedaladas fiscais. Na última sexta-feira, a presidente veio a público pedir apoio novamente por meio de um vídeo nas redes sociais. Mas agora são os senadores que vão decidir o futuro de Dilma Rousseff. Excelente matéria, explicou direitinho pra você. E a condução coercitiva, esse nome tão feio, tão chato, a gente levou ele à força e pronto, acabou. Obrigou, né, rapaz? Obrigou. Nosso tempo é curto, gente. Felizmente eu tenho que encerrar o programa, mas eu vou ser reto e direto como sempre, pra gente encerrar. Dilma Rousseff, ela segue no cargo e espera a votação no Senado ou ela se afasta? Eu acredito que ela segue no cargo e espera a votação no Senado. Danilo Cacheta, a mesma pergunta para você. A mesma resposta do Rick, mas eu acho que no dia 11 de maio ela deve sim descer a rampa do Palácio do Planalto. Certo.